Fala galera, beleza? Aqui é o seu parceiro de sempre, pronto para mergulhar de cabeça no universo dos quadrinhos. Hoje, a gente vai desvendar a história de um dos personagens mais complexos e fascinantes da Marvel, o Venom, de vilão a anti-herói. A jornada desse simbionte é simplesmente épica. Então, pega sua pipoca, se ajeita na cadeira e vem comigo conhecer a origem do Protetor Letal. Tudo começa bem longe da Terra, num planeta chamado Klyntar. Ao contrário do que muita gente pensa, a raça do Venom, os Klyntar, não era naturalmente má. Na verdade, eles eram uma espécie nobre que buscava se unir a hospedeiros dignos para criar guerreiros perfeitos, protetores do universo. A simbiose era uma honra, uma forma de alcançar um bem maior. Só que nem todo simbionte seguia essa filosofia. Alguns eram corrompidos, consumidos por raiva e sede de poder. Esses eram considerados párias, exilados da consciência coletiva de seu povo. E o nosso futuro Venom, infelizmente, era um deles. Ele foi considerado defeituoso, uma anomalia. Em vez de criar um vínculo nobre, ele amplificava a raiva e os instintos mais sombrios de seus hospedeiros, dominando-os completamente. Por causa disso, ele foi aprisionado, colocado numa máquina para que não pudesse mais corromper ninguém. E aí que a história dele começa a se cruzar com a nossa... A primeira vez que o simbionte deu as caras no universo Marvel foi durante as Guerras Secretas. Um evento cósmico gigantesco onde heróis e vilões foram levados para um planeta chamado Battleworld para lutar. Durante uma dessas batalhas, o traje do Homem-Aranha ficou todo destruído. Thor e Hulk falaram para ele sobre uma máquina que poderia regenerar qualquer coisa. O Aranha, todo animado, foi usar a tal máquina. Só que ele acabou usando a máquina errada. A prisão onde o simbionte estava contido. Ao libertá-lo, o simbionte imediatamente se uniu ao Peter Parker, formando um novo traje preto, super estiloso. No começo, foi incrível. O traje novo dava ao Homem-Aranha poderes ampliados, teias orgânicas ilimitadas, força aprimorada e até a capacidade de se transformar em roupas civis. Peter Parker achou que tinha tirado a sorte grande. Ele não precisava mais se preocupar com seus cartuchos de teia acabando no meio de uma luta e se sentia mais poderoso do que nunca. Parecia o upgrade. Perfeito. Mas aos poucos, o lado sombrio começou a aparecer. Peter se tornou mais agressivo, mais violento com os criminosos. Ele ficava exausto durante o dia, sem entender o porquê. A verdade era que, enquanto Peter dormia, o simbionte tomava controle do seu corpo e saía por aí, balançando pela cidade, lutando contra o crime de uma forma muito mais brutal. O traje estava se alimentando da adrenalina e da raiva dele, e a cada dia o vínculo ficava mais forte e mais perigoso. Foi o Senhor Fantástico do Quarteto Fantástico quem descobriu a verdade. Reed Richards analisou o traje e revelou sua verdadeira natureza. Era um ser vivo, um parasita alienígena que estava tentando se fundir permanentemente com o Peter. E pior, o simbionte era vulnerável a sons altos e fogo. Sabendo disso, o Homem-Aranha decidiu que precisava se livrar dele a qualquer custo. A batalha pela separação foi angustiante. Peter foi até o sino de uma igreja e usou as badaladas ensurdecedoras para enfraquecer o simbionte. A dor era imensa para ambos. O simbionte não entendia por que seu hospedeiro o estava rejeitando. Ele sentia a dor e o medo de Peter, mas também sentia a rejeição como uma traição. Foi um momento de desespero e agonia. No fim, enfraquecido, o simbionte se desprendeu do Homem-Aranha e escorregou para as sombras da igreja. Cheio de ódio e com um novo propósito: vingança contra Peter Parker. E é aí que entra Ed Brock. Ed era um jornalista do Clarim Diário, um colega de trabalho de Peter Parker. Ele estava no auge de sua carreira, prestes a publicar uma matéria bombástica que revelaria a identidade de um famoso assassino em série. O problema é que a fonte dele era falsa. O Homem-Aranha capturou o verdadeiro assassino e a reportagem de Ed foi desmentida publicamente. Ele foi humilhado, demitido e sua vida desmoronou. Ed culpava o Homem-Aranha por tudo. Destruído e sem rumo,
Ed foi até uma igreja para pedir perdão. A mesma igreja onde o simbionte estava se escondendo. O alienígena sentiu o ódio imenso que Ed Brock tinha pelo Homem-Aranha. Era o mesmo ódio que ele próprio sentia. A raiva de Ed era o alimento perfeito. Os dois, rejeitados e consumidos pelo mesmo desejo de vingança, eram a combinação ideal. O simbionte se uniu a Ed Brock, e juntos, eles se tornaram algo novo, algo aterrorizante. Eles se tornaram Venom. Nós somos Venom. Essa frase se tornou o seu mantra. Eles não eram mais Ed Brock ou um simbionte sem nome. Eram uma única entidade. E o conhecimento que o simbionte tinha do Homem-Aranha, seus segredos, sua identidade, seus medos, tornava Venom o inimigo perfeito. Ele sabia que Peter Parker era o Homem-Aranha. Ele não ativava o sentido aranha de Peter, o que o tornava um predador invisível, capaz de atacar a qualquer momento. As primeiras batalhas entre o Homem-Aranha e o Venom foram brutais. Venom era mais forte, mais rápido e implacável. Ele não queria apenas derrotar o Homem-Aranha, ele queria destruir a vida de Peter Parker, aterrorizando sua esposa, Mary Jane, e sua tia May. Para Venom, era uma vingança pessoal. Ele se via como a vítima, o inocente que foi prejudicado pelo herói. Com o tempo, no entanto, a dinâmica do personagem começou a mudar. Ed Brock, no fundo, tinha um código moral distorcido. Ele acreditava que estava protegendo os inocentes, punindo apenas os culpados. Venom começou a agir como um anti-herói, um protetor letal, como ele mesmo se autodenominava. Ele salvava pessoas, mas de uma forma extremamente violenta, muitas vezes matando os criminosos. Essa dualidade tornou o personagem ainda mais interessante. Ele não era puramente mau, mas suas ações eram longe de serem heróicas. Essa jornada de anti-herói o levou a enfrentar ameaças ainda maiores, como o seu descendente direto, o Carnificina. Quando Ed Brock foi preso, um pedaço do Symbiote se soltou e se uniu ao seu colega de cela, um assassino em série chamado Cletus Kasady. Se Venom era perigoso, Carnificina era o caos encarnado. A união do simbionte com a mente psicopata de Kasady criou um monstro sem moral, que matava por prazer. Isso forçou Venom a se aliar, relutantemente, com o Homem-Aranha para deter essa ameaça vermelha. Ao longo dos anos, o simbionte se uniu a outros hospedeiros. Mac Gargan, o Escorpião, se tornou uma versão muito mais monstruosa e canibal do Venom. E depois tivemos Flash Thompson, o antigo colega de escola de Peter Parker. Como agente Venom, Flash trabalhou para o governo, usando o simbionte de forma controlada para missões especiais. Essa fase foi incrível, mostrando um lado mais heróico e controlado do simbionte, que chegou até a se juntar aos Guardiões da Galáxia e viajar pelo espaço, se reconectando com sua raça de origem e se purificando. Mas a conexão com Ed Brock sempre foi a mais forte, a mais icônica. Eles sempre acabam voltando um para o outro. A história deles é uma de codependência, de duas almas quebradas que se encontram e se completam de uma forma sombria e complexa. Juntos, eles enfrentaram deuses cósmicos, exércitos de simbiontes e até mesmo seus próprios demônios internos. A jornada de Venom é a prova de que até mesmo nas sombras mais escuras é possível encontrar um propósito, mesmo que seja um propósito letal. De um simples traje alienígena a um dos anti-heróis mais populares da cultura pop, a história do Venom é uma montanha-russa de emoções, cheia de ação, tragédia e redenção. Ele nos mostra que a linha entre o bem e o mal é muito mais tênue do que imaginamos. E é por isso que a gente ama tanto esse personagem. E aí, curtiram essa viagem pela história do Venom? Qual a sua versão preferida do personagem? Deixa aqui nos comentários. Vamos trocar uma ideia. Se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar aquele like para fortalecer o canal. Se inscrever se ainda não for inscrito e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.